saúde ocupacional, né, e uma norma cujo objetivo, né, é obrigar as empresas a controlarem, monitorarem e preservarem a saúde dos seus empregados, através de um programa específico que é o PCMSO. Né? Então, esses exames, eles vão desde os exames médicos admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Na verdade, isso aí são os exames mínimos que estão no programa. Né? Nós vamos ver que o PCMSO está relativo à saúde do trabalhador, ou seja, ele está relacionado aos riscos ambientais. E os riscos ambientais, ele é falado com mais propriedade, com mais clareza na NR9, que basicamente são os riscos químicos, físicos e biológicos, além, né, dos riscos ergonômicos, né, de acidentes. Então, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional visa preservar a saúde do trabalhador, desta maneira, né, exames específicos para cada tipo de agente de risco, ou seja, foi falado agora, risco físico, químico, biológico, ao qual o trabalhador ficará exposto. Deverá ser realizado de forma periódica, ou seja, anteriormente, né, tem que ser feito um levantamento, uma pesquisa de quais são esses agentes de risco a qual o trabalhador vai ficar exposto no seu dia a dia de trabalho. Né? A partir daí, né, isso vai servir de informações importantes para a implementação do PCMSO. Então, esta norma estabelece os parâmetros mínimos, né, e diretrizes gerais relativas à execução desse programa, podendo ser ampliado pela empresa de forma espontânea ou através de acordos coletivos. E aí vem a questão do sindicato, né? Cada sindicato ele conhece, né, os agentes físicos, né, químicos e biológicos a quais o trabalhador fica exposto, né, e tem algumas atividades, por exemplo, na área ligada à energia nuclear, que são agentes, né, que são bem específicos do tipo de trabalho. Então, com acordo, né, com acordos coletivos, ou seja, envolvendo o sindicato, né, ou propriamente pela empresa, né, o médico responsável, ele pode verificar que realmente, né, alguns exames a mais são necessários e são importantes, e aí isso entra no programa. Obrigatoriedade de elaboração. Então, no item 7.1.1, né, diz que esta norma, né, ela estabelece obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados. E fala mais um pouco, mas já deixa claro, né? Todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores devem elaborar e implementar o PCMSO, independentemente da quantidade, né, e do grau de risco da empresa. Né? Mesmo que uma empresa ela tenha pouquíssimos empregados, mesmo que o grau de risco dela seja baixo, ela é obrigada, né, a elaborar o PCMSO. Responsabilidade. O empregador não é responsável somente pela elaboração do PCMSO. Ele deve garantir a sua implementação, ou seja, né, a responsabilidade do empregador, né, é toda a elaboração e acompanhamento do PCMSO. Logicamente, como é uma norma mais específica da área médica, ele vai ter que ter um médico que vai ter que fazer essa elaboração, né, essa implementação. Então, na verdade, o empregador ele vai delegar, né, ao médico do trabalho essa responsabilidade, né, ou alguma empresa específica, mas continua como responsável. Então, a NR7 não determina expressamente quem ou qual profissional deve ser o responsável pela elaboração do PCMSO. Apesar disso, na prática, tal atribuição deve ser encarregada ao médico do trabalho, né, uma vez que é o profissional que reúne as competências, né, para indicação e realização de exames ocupacionais, bem como a avaliação dos respectivos resultados. E a gente vai ver que, além de ser o médico do trabalho, né, a elaboração do PCMSO ele, né, é dividido em algumas partes, algumas etapas, e aí a gente vai ver que tem alguns médicos que podem desenvolver, né, um trabalho de uma etapa, outro pode desenvolver o trabalho da outra etapa. Bom, compete ao empregador.
garantir a elaboração, né, e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia, né? Então, o empregador é responsável, de acordo com o artigo 157, né, da CLT, e aí combinado, né, com o item aí, nós lemos assim, o 7.3.1, né, mas, né, o empregador delega a responsabilidade para o médico coordenador, né, ou o chefe do CERMIT, quando a empresa ela tiver um CERMIT constituído, né. Basicamente, dependerá deste médico, né, o fundamento do PCMSO. Para isso, não se deve limitar apenas a exames ocupacionais, né, ou seja, admissional, demissional, né, todos aqueles exames que estão escritos, mas sim, né, procurar atender os seus objetivos específicos, né, que são, basicamente, prevenir, né, rastrear e fazer um diagnóstico precoce, né. O que a prevenção é um dos alicerces da segurança do trabalho, né, tem que prevenir. Então, antes de tudo, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma análise, tem que fazer um levantamento, tem que rastrear, tem que procurar quem são os agentes, né, que podem causar doenças de trabalho, né, e com isso, né, precocemente, tomar as medidas necessárias, né, como, né, as proteções coletivas, equipamentos de proteção individual, mudar a forma de trabalho. Então, né, a coisa tem que ser realmente determinada de forma, né, logo no início. Então, tem que ser, né, trabalhar com a prevenção, né. A prevenção, né, é muito importante, né, é a base aí, uma dos alicerces aí da segurança do trabalho, e assim garante, né, pode-se garantir, né, a preservação da saúde do trabalhador. Bom, esse quadrinho aí, a gente vai ver que tem uma relação entre dois programas importantes, né, ou seja, o PCMSO, ele pega informações de alguns programas, né, e de algumas normas, ou seja, ele coleta dados e informações para que o médico responsável ele consiga definir quais são os exames, né, passar um retorno, né, para o CERT, para a CIPA, né, do que deve ser feito. Então, nós vimos que do lado aqui, né, em amarelo, né, tem a questão da antecipação dos riscos, reconhecimento dos riscos, avaliação, né, adoção de medidas de controle, né, e avaliação eficácia. Ou seja, o que está na esquerda é o chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, né, isso vai ser bastante detalhado na NR9, mas o PPRA ele é um dos programas, né, ou talvez vamos dizer assim, o programa mais importante para a eficácia do PCMSO, né, ou seja, quais são os riscos, os agentes que podem causar agravo na saúde do trabalhador. Então está ali justamente o reconhecimento dos riscos. Isso aí é uma das etapas do Programa de Preservação de Riscos Ambientais, do PPRA, e essa informação é passada, né, para nutrir, né, de informações do PCMSO e tomadas de decisões. Então, ali do lado onde está em branco, né, faz a verificação dos exames complementares necessários, segundo os 4.2 da NR7, ou seja, após o reconhecimento desses riscos, passa para o PCMSO, depois, né, dos exames é feita a elaboração do relatório e os resultados, né, anormais dos exames, ele retorna, né, para o PPRA, porque no PPRA, antes ele tem que adoção de medidas de controle. Como é que vai poder se avaliar se as medidas de controle adotada pelo Programa de Preservação dos Riscos Ambientais está sendo eficaz, né? Quem vai dar essa informação é o PCMSO. Daí, o PPRA ele depende também muito do PCMSO, né? E, né, se as medidas, né, de controle não estão sendo eficazes, isso vai ser verificado através dos exames médicos, né? E novas avaliações, né, têm que ser feitas, né, para garantir realmente o seu trabalhador. Então, quer dizer, são dois programas que um alimenta o outro informação. Logicamente que como o PPRA, que está na NR9, ele inicia, né, ele faz a antecipação dos riscos, ele faz o conhecimento dos riscos, se no PPRA, né, esses riscos não forem corretamente identificados, né, essa informação não vai chegar ao PCMSO. E aí, né, vai comprometer toda a eficácia, né, do PCMSO.
Bom, continuando em relação ao empregador, né, no item 7.3.1.b, obrigação do trabalhador custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, ou seja, todos os exames necessários, né, ter o médico, né, tudo é responsável do empregador. Então, custeio de todos os exames ocupacionais é responsabilidade exclusiva do empregador, né? Há empregadores que entendem de maneira diferente e muitas vezes a fiscalização não consegue detectar e punir, né? Isso realmente é um fato, principalmente nas empresas menores. O empregador passa a responsabilidade ao empregado, que tem interesse em garantir um emprego, em conseguir um emprego, e aí o ônus acaba ficando com o empregado e não com o empregador. E muitas vezes isso é difícil de ser detectado pelos auditores fiscais. A não ser que haja uma denúncia, alguma coisa que realmente fique muito claro na hora em que o auditor fiscal compareça. Do contrário, né, muitas vezes acontece que esse item aí, apesar de ser bem claro, né, o empregador ele acaba não assumindo o seu ônus. Bom, item 7.3.1c, né, indicar, dentre os mestres de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, ou seja, o SESMIT da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Lembrando que o SESMIT, o Serviço Especial de Engenharia, ele, em função, né, do grau de risco da empresa, em função do número de empregados, né, ele vai ser constituído por um determinado quantitativo. Ele começa inicialmente com um técnico de segurança, né, depois 2, depois 3, à medida que os números de empregados vão aumentando. Aí vem depois o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Então, quando uma empresa ela tem um SESMIT constituído, né, ela tem um médico do trabalho, então esse, né, automaticamente, né, o empregador ele passa essa responsabilidade para ele. Mas muitas vezes, né, tem empresas que não têm SESMIT constituído. Então, o empregador ele vai ter que, né, procurar um médico para que possa, né, fazer a elaboração e, de certo meio, acompanhamento. Então, para as empresas que não são obrigadas a constituir o SESMIT, um médico do trabalho no quadro SESMIT, lembrando que foi falado, né, tem empresas que têm o SESMIT, né, que inicialmente vai de 1 a 3 técnicos, e ela não tem o médico do trabalho. Ela só vai ter realmente quando atingir um quantitativo de empregados relativamente alto, né. Então, nesse caso, né, a empresa deverá contratar o serviço de um médico coordenador externo, né, já que ela não tem nos seus quadros, ela vai ter que contratar um. Outro detalhe importante é que a única condição que determina se a empresa é obrigada ou não a elaborar o PCMSO é quando ela possui empregados contratados pelo regime cialitista, ainda que seja um único empregado, né? Ou seja, ele está falando de empresas, né, empregados, né, a empresa terceiriza algum tipo de trabalho, né, e, né, nessa terceirização, o funcionário que é terceirizado o PCMSO não é obrigado, não tem a obrigação de elaborar o PCMSO para esse empregado, mas sim a firma que está oferecendo o serviço. Então, no caso de empregados terceirizados, por exemplo, serviço de vigilância, serviço de limpeza, a responsabilidade pela elaboração do respectivo PCMSO é da própria empresa que registra esses empregados em seu quadro, e não da empresa contratante do serviço. Então, esse é o único caso em que a responsabilidade da elaboração do PSO em relação ao empregado, né, ele passa para a firma terceirizada. Finalmente, ao contrário do PPRA, da NR9, que eu falei agora anteriormente, né, sobre a questão, né, da avaliação dos riscos, levantamento dos riscos, deve ser elaborado por estabelecimento, né? O PCMO pode ser elaborado por empresa, ainda que possua mais de um estabelecimento, né? Então ele está fazendo um paralelo, né? Se uma empresa, né, ela tem várias outras empresas, né, em outros locais, né, cada localidade vai ter que ser feito um PPRA, né? O PCMSO não, ele faz um único, né, para todas, né, essas outras filiais, etc., mas
esse outro aí ele tem que é um geral, mas é um geral que tem que atender especificamente cada filial dessa, cada empresa dessa. Então, nesse caso, né, o programa deverá considerar todos os fatores de risco existentes nos estabelecimentos da empresa, né, em cada estabelecimento, e referente a todas as funções. Então, quer dizer, PCMSO é um documento único, mas ele tem que estudar, tem que avaliar cada instituição, né, cada estabelecimento que pertence a essa empresa. Bom, compete ao médico coordenador. Né? Então, o médico coordenador, né, como a gente falou, se a empresa tiver um SESMIT constituído, esse médico coordenador, né, vai ser um médico, né, do próprio SESMIT, e se não, a empresa vai ter que contratar um. Então, compete ao médico coordenador realizar os exames médicos previstos no item 7.41, né, que é justamente, né, aqueles exames que são obrigatórios, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, demissional, que são o mínimo de exames, né, que estão sendo pedidos aí. Né? Então, o médico, né, ele vai ficar responsabilizado, como ele já conhece melhor a empresa, né, então o coordenador é que vai definir, né, quais são os exames que devem ser feitos, né, levando em consideração que esses exames estão em função dos agentes de riscos, e esses agentes de riscos eles foram levantados anteriormente no Programa de Preservação de Riscos Ambientais. A atual NR7 criou, né, as figuras do médico elaborador, médico coordenador e médico examinador do PCMSO. Então, na verdade, quando se fala do médico responsável, muitas vezes essa responsabilidade é dividida entre médicos, né? E aí, esses médicos, né, que principalmente, né, o elaborador, a empresa ela pode contratar um médico para elaborar o PCMSO, né? Bem como, né, no caso de exames e tal, tem um outro médico que faz os exames, mas ela tem que ter, né, um médico coordenador, ou seja, o responsável pela implementação, pelo acompanhamento, pelo desenvolvimento do PCMSO. Então, o médico ele pode elaborar o PCMSO, o outro médico, que seria o médico coordenador, ele basicamente, ele tem que, né, estar à frente do PCMSO, ele tem que conhecer a empresa, tem que conhecer quais são, né, os agentes que possam causar agravo na saúde do trabalhador, e em função disso ele tem que determinar quais são os exames. Né? Aí, né, pode ter um outro médico que seja o responsável pelos exames. Então, essa trinca médica poderá ser constituída por apenas um profissional encarregado, né, da elaboração e coordenação do PCMSO e pela realização dos exames ocupacionais. As empresas são obrigadas a constituir pelo menos duas destas personalidades, ou seja, o médico elaborador e o médico examinador, né? Porque, né, como foi falado, né, o PCMSO, né, é obrigação, então tem que ser elaborado. Né? Para ele, né, vai ter que ter os exames, mas de qualquer jeito, né, ele tem que ter alguém, um coordenador, necessariamente. Né? Esse coordenador, né, a pessoa responsável aí pelo acompanhamento, muitas vezes fica a cargo do SESMIT, né, e muitas vezes esse SESMIT ele não tem um médico, né, no seu quadro. Bom, então o médico elaborador do PCMSO é o médico responsável pela elaboração, né, como já foi dito, do PCMSO. Ele deverá pesquisar a documentação da empresa, entrevistar trabalhadores, registrar dados médicos e estudar o PPRA, conforme foi falado, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e os seus similares. Ou seja, né, tem o PCMAT, né, que é o Programa das Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil, específico da Construção Civil. Tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, tem o Programa de Proteções Respiratórias, né, e tem vários outros programas que nas outras NRs elas exigem. Né? Por exemplo, a NR17, né, que fala sobre ergonomia, né, ela obriga, né, o trabalhador, o empregado, a elaborar a análise ergonômica do trabalho, a AET. Então, essa análise ergonômica do trabalho, ela vai, né, para o médico elaborador, que ele vai analisar, né, em função desses dados, dessas informações, e aí elaborar o
PCM-SO. Então, realmente, ele precisa de ser alimentado com bastantes informações, e essas informações aí é que vai permitir, né, ao médico, né, não simplesmente fazer um documento, mas fazer, né, um programa, né, de controle médico, né, da saúde ocupacional de forma eficaz. Bom, o médico coordenador do PCM-SO é o médico responsável, propriamente dito, pela coordenação, né? Ou seja, deverá auditar todos os exames médicos, emitir pareceres e laudos, responsabilizar-se pela execução do programa. Então, quer dizer, o coordenador é o que tem que executar o programa, né? É o que, né, tem que acompanhar exames médicos, né, emitir pareceres, conversar com, né, os outros envolvidos na segurança do trabalho, como o grupo da CIPA, o SESB, propriamente SESB, com outras pessoas, né? E aí, né, realizar o controle médico de obesidade, hipertensão arterial e hábitos de vida, elaborar o relatório anual do PCM-SO, né? Então, quer dizer, o médico coordenador, né, ele tem a responsabilidade de fazer o programa acontecer, né? Então, é ele que tem que fazer todo esse acompanhamento. Então, eu digo que o elaborador, ele prepara o documento, mas o coordenador é quem executa esse documento e é basicamente, né, uma das figuras principais para o bom êxito desse programa. Logicamente que, né, o empregador ele tem que demonstrar realmente interesse e não simplesmente querer atender uma obrigatoriedade de um documento, mas ele tem que entender, né, a importância desse programa, né, que garante o seu trabalhador, mas também é importante da empresa. Porque se uma empresa ela está com seus funcionários, né, trabalhando, né, com a sua saúde preservada, o trabalho vai render mais, a empresa, né, vai ter menos riscos, né, de ter problemas de erros de produção, de fabricação, né, e outros problemas. Então, isso tem que ver, é obrigação, né, de proteger a saúde do trabalhador, mas ele tem um retorno também sobre isso. Então, essa ideia é que tem que ser trabalhada, né, para que todo, né, conjunto aconteça. Então, já vê que é um programa muito importante, mas tem uma série, né, de atores envolvidos, né, desde o empregador, né, já vimos aqui dois médicos, né, um elaborador, o outro coordenador, e vamos falar agora do médico examinador, que também é importante, porque se os exames não forem bem feitos, se compromete completamente, né, toda, né, a meta que foi elaborada em cima do PCM-SO. Então, o médico examinador é o médico responsável pela realização dos exames médicos ocupacionais. Deverá atentar para os riscos ocupacionais e ambientais específicos, exames apontados no PCM-SO, objetivando rastrear esses riscos nos organismos dos trabalhadores, né, e propor medidas de controle com base nos achados médicos, etc. Então, quer dizer, é um programa importante, mas como foi falado, né, há muitos atores envolvidos, né? Então, por exemplo, né, num processo de soldagem, né, tá o soldador ele está lá, faz o seu serviço, ele já tem o EPI, ele já tem uma série de proteções, né, podendo ter uma proteção coletiva, que seria exaurir, né, esses fumos de solda. Ou seja, quando, né, o trabalhador, o soldador, ele está no seu trabalho, gera aquele fumo de solda, e aquele fumo de solda nada mais é, né, que metal no estado de vapor. Então fica o metal no estado de vapor, está muito quente, ele consegue subir, mas depois ele acaba caindo, né? E nessa, né, subida e queda, o soldador ele pode, né, tem grande possibilidade de inalar esses fumos de solda. E aí o que tem nesses fumos de solda? Tá? Ou seja, dependendo do processo de soldagem, você tem uma vareta, essa vareta, como foi falado, ela vai ser fundida, vai se tornar líquida, vai vaporizar, e o que tem nela? Ela pode ter níquel, ela pode ter cobre, né, ela pode ter zinco, ou seja, dependendo da peça em que está sendo feita a solda, tem uma série de elementos químicos ali. Então, esses elementos químicos, ele pode ser inalado pelo soldador, e aí entrar na sua corrente sanguínea, entrar no seu organismo. E aí tem que ser detectado, né? Então, no exame do PPRA,
que é logo, né, a análise de risco, né, o responsável ele tem que observar, ou seja, o soldador ele tem riscos ocupacionais específicos, né, então cada função tem seus riscos ocupacionais específicos. Então é importante, né, que quem inicialmente elaborar o PPRA, que vai ser o levantamento dos agentes de riscos, que vão ser passados por PCMSO, seja uma pessoa experiente, né, e também ela consiga perceber exatamente isso. Então, se há, né, uma verificação, por exemplo, que um soldador está com uma quantidade, né, acima do normal, por exemplo, de zinco, né, automaticamente essa é uma informação que vai, né, o médico vai mandar fazer o exame específico, e aí o médico examinador ele tem que ter a competência de fazer o exame e que esse exame seja um exame fidedigno, né? E aí garante se realmente o trabalhador está ficando exposto, né, à inalação de muito zinco ou não. Porque se estiver, né, essa informação ela volta lá para o PPRA, de proteções coletivas, proteção individual, não está sendo eficiente, e vai ter que ter uma nova análise, né, de qual proteção a ser colocada. Novamente, essa informação depois volta novamente lá para o topo do PCMSO, e aí vai fazer com que o médico mande fazer novos exames e verifique se, né, as proteções estão sendo eficientes. Então, o médico coordenador poderá também elaborar, não só elaborar, mas também ser o responsável pelo PCMSO, né, de uma empresa ou de várias empresas, filiais, unidades, frentes de trabalho, etc. E, na hipótese de não existir na localidade esse profissional especializado, né, ou seja, um médico do trabalho, a empresa poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. Então, quer dizer, o ideal é que sempre seja o médico do trabalho, que é o médico que tem, né, estudou especificamente para atuar nessa área. Mas algumas das localidades, principalmente aqui no Brasil, que é um país bastante grande, pode realmente não encontrar esse profissional e, né, o empregador pode contratar um outro profissional de outra especialidade. Bom, então, né, a gente viu aqui que são vários atores e, portanto, né, administrar um PCMSO não é tarefa simples, né? Os profissionais responsáveis pelo programa médico deverão trabalhar em harmonia e sob o tripé saúde ocupacional, empresa, empregados, tendo como objetivo, né, fim a preservação da saúde, da integridade física dos trabalhadores, de forma borba. Né? Então, como falou, é um programa extremamente importante, é um programa que bem elaborado, né, inicialmente tem que ser bem elaborado, né, mas é um programa que ele parte de ser bem elaborado e ele depende depois de outros atores. Né? Então nós vamos ver aqui, o empregador ele tem que estar envolvido, né? Nós vimos que podemos ter a figura aí de 3 médicos, esses 3 médicos eles têm que estar realmente envolvidos, né, para que todas as informações cheguem, né, informações, os exames e tudo seja desenvolvido corretamente. Mas além deles, como foi falado, depende de outros programas, né, como o principal programa é o PPRA, que está na NR9. Né? Nós vimos que o PCMAT, específico da Constituição Civil, ele também alimenta de informação. A análise ergonômica do trabalho também alimenta de informação, ou seja, todas as informações têm que chegar. Né? Se algumas delas não chegam, né, muitas vezes o médico, elaborador, né, ele trabalha em cima dos dados que ele tem. Se esse dado não está, é que a princípio se entende que não existe. E se não existe, né, no PCMSO, mas existe na prática, a saúde do trabalhador ela fica em risco. Então, terminamos essa primeira etapa, né, e voltamos depois numa segunda etapa.